Finalmente, Rust foi lançado, o filme que foi contaminado pela sua tragédia no set, o filme em que Alec Baldwin mata a diretora de fotografia. Mas vamos nos corrigir nessa frase? Vamos parar de se referir como a diretora de fotografia? A gente tem costume de fazer isso com as vítimas, né? Halyna Hutchins é a diretora, a moça que estava numa constante crescência de carreira. A gente não diria que ela era uma diretora de fotografia já consagrada dentro do estúdio, mas ela estava em crescimento. Era uma diretora com um talento muito grande, com uma dedicação muito grande. Existe um documentário que eu vou recomendar aqui chamado Last Take, que conta a história da Halyna. A Halyna, ela era uma pessoa muito contagiante no set, segundo as pessoas que a conheciam. Ela realmente amava aquele seu ofício e eu queria fazer um tributo a ela nesse vídeo e também falar um pouco do filme. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouco do filme, as minhas impressões sobre o filme, se o filme sofreu ou não com essa tragédia, como que tudo desenrolou e também contar um pouco da história para quem tá por fora. Porque a história, recentemente, a gente tem um desfecho, finalmente, né? Pessoas foram presas, pessoas foram absolvidas. Então, vamos contar toda essa história hoje. Primeiro, aquela coisa de YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e vamos direto ao tema. A grande tragédia dentro de Rust não foi necessariamente um erro de Alec Baldwin. Por mais que ele tenha sido julgado, porque segundo a advogada, ele não tinha necessidade de ter apertado o gatilho, mas também não era função dele conferir se a arma tinha munição real ou não. O mais assustador dessa história toda é que encontraram no cinturão dele, que é possível a gente ver durante o filme, munições reais naquele cinturão. Então não era só uma bala real que estava rolando no set. Tem outra coisa que deixa essa história ainda mais curiosa, né? Porque a equipe de fotografia se demitiu um dia antes da morte da Halyna. A equipe de fotografia, que era responsável muitas das vezes para montar todos aqueles apetrechos e tudo, aquelas telas, foi o que fez a Halyna ter que grudar com o operador de câmera para assistir a gravação pela tela da câmera. Porque como ela não tinha equipe, ela acordou de manhã sem equipe, ninguém montou o set dela de assistir o filme. Que, para quem não sabe, normalmente o diretor de fotografia fica em algum lugar, né, assistindo por uma tela. Ela não fica necessariamente com o ator. E a galera sair um dia antes é algo que traz um mistério todo para a história, né? Mas o grande culpado dessa história foi o produtor do filme, que inclusive falou que ele realmente tem culpa. Ele foi uma das primeiras pessoas que confessou. A pessoa que mais tem culpa nessa história ainda teve alguma cara de pau de tentar se defender. Hannah Gutierrez era a armeira do set. E ser armeiro no set é uma função muito responsável. Eu já trabalhei, eu trabalho com isso, eu alugo armas para filme, eu faço os efeitos, eu sou responsável pelas armas, que muitas das vezes, aí é engraçado, porque a gente acha que o cinema é tudo cenográfico, mas muitas das vezes, dependendo da produção, não é cenográfico, são armas reais que está rolando ali. Então existe uma responsabilidade muito grande do armeiro no set. E o armeiro é a pessoa que tem informação para isso, a pessoa que estudou sobre isso, e pelo que tudo indica, a Hannah Gutierrez, ela não tinha isso. Na verdade, ela era de uma família de atiradores, o pai tinha muita arma e ela tinha certeza que ela era competente. Inclusive, existe um comentário de um membro de equipe dizendo que o filme, durante a gravação do filme, viu a Hannah Gutierrez, andando com várias armas abraçadas de qualquer jeito, aí uma caía e tal, então dava para ver um desleixo. Só que o produtor, né, que é o que também foi condenado, ele era o responsável para ver aquilo e falar: moça, desculpa, mas não vai dar pra gente assim. Inclusive, teve antes desse tiro, um tiro acidental, que acertou umas latas lá. Então pensa o perigo que estava rondando. Inclusive, a razão pela qual os fotógrafos vazaram antes do acidente foi justamente essa. Parece um mistério, né? E saíram e foi tudo armado para matar ela, mas não, eles viram armas sendo utilizadas de forma negligencial e um tiro saindo do nada, e eles chamaram a produtora, falaram com os responsáveis, ninguém fez nada e eles foram embora. Foi isso que aconteceu no set de Rust. Inclusive, na desmontagem do set, dos equipamentos, né, em uma das diárias, depois do acidente, um assistente lá levou uma picada de uma aranha que deu necrose, depois teve que ser internado. Depois de 1 ano, 2 anos, a produção Rust voltou, né, e teve muita crítica, teve uma recepção mista isso.
Mas eu vou repetir, a gente não está na posição de tomar algum tipo de lado nessa história, porque a própria mãe da Halina, o marido da Halina, né, ela tinha filhos, essas pessoas todas são a favor do filme lançar e o filme ter sido retomado. Então, se a própria família da vítima, o diretor do filme, que também foi baleado, e o próprio Alec Baldwin, que apesar dele ter sido a pessoa que estava com a arma na mão, ele também é uma vítima de tudo, porque ele era um dos produtores, ele que estava investindo no filme, a história era do Alec Baldwin, segundo ele era um projeto de amor, porque o filme, se eu não me engano, o orçamento dele não passava de 6 milhões, era um filme de baixíssimo orçamento, então era um projeto de amor. Se todas essas pessoas decidiram voltar à gravação, a gente não cabe pra gente decidir o que é certo e o que é errado. O que é o que é, o que foi é o que foi, e hoje a gente tem o Rust para assistir e eu vou comentar agora sobre o filme. Rust é um filme que eu vou te falar que ele sofre um pouquinho da tragédia, dá para sentir que tem algum tipo de inconsistência em certo momento do filme, principalmente na atuação do Alec Baldwin. Ele não é um personagem imponente que deveria ser o tempo todo. Tem hora que ele é extremamente melancólico e eu imagino que seja cenas pós-tragédia. Mas é um filme muito competente. É um faroeste de alto nível. A gente tem tudo que um faroeste precisa para ser um bom faroeste. A história é de um menino que foi emancipado sem a sua vontade, né? O seu pai se suicida, a mãe morre e ele tem que cuidar do irmão. E alguma coisa acontece que ele precisa matar um homem para proteger a propriedade. Então ele mata um homem e é condenado à forca. Nesse momento aparece um homem, que é o personagem do Alec Baldwin, um homem misterioso, que o resgata e pretende fugir para o México, né? Então ele pretende fazer isso, pegar o menino e fugir para o México. A gente não sabe quem ele é. A gente vai descobrir mais tarde, agora a gente já entra em spoiler, né? Que esse homem, na verdade, é o seu avô e ele está tentando salvar o menino, né? Mas o avô, ele é todo quebrado. Era um homem certinho, que tinha uma fazenda, que o governo o rebentou, pegou toda a sua terra, teve uma grande enchente e isso fez ele se rebelar e explodiu um banco uma vez, pegou o dinheiro e ele é um procurado desde então. Então é um homem que meio que foi forçado a ser um fora da lei. Nisso a gente tem o desenvolvimento de várias pessoas que estão atrás da recompensa. Existe uma miséria muito grande nesse universo onde todos eles precisam de muito dinheiro e existe um xerife querendo redenção. Redenção porque ele nunca fez nada de bom para a cidade, ele nunca conseguiu salvar nem seus próprios filhos de uma doença, então ele é muito traumatizado. É um personagem bem interessante. Na altura do campeonato, a Lina já tinha acontecido a tragédia, ela foi substituída por uma diretora chamada Bianca Cini. A Bianca Cini, que é uma outra diretora de fotografia, que tem um pouco mais de carreira do que a Lina tinha, ela consegue replicar tão bem a fotografia de Halina aqui que é impossível a gente saber em que momento foi trocado o diretor de foto. Às vezes eu brinco que o diretor de fotografia, quando você troca, é a mesma coisa de ter trocado o ator. É quase a mesma coisa. Mas aqui não. Aqui é uma exceção, a fotografia foi replicada. É impressionante. Parece que eles reviveram a Lina e continuaram o filme. Existe um personagem bem interessante, que é o Viking aí, né? Travis Fimmel é um personagem bem interessante. O Travis, ele já se provou um grande ator lá atrás e aqui ele é o melhor ator do elenco. Ele está muito bem nesse papel, ele é um vilão, ele é um antagonista. O interessante é que existem vários antagonistas para a dupla de protagonistas, né? Todos eles, toda essa gama de personagens que é desenvolvida, e todos eles têm um certo nível de desenvolvimento, a ponto da gente se importar, enfim... todos eles estão querendo a mesma coisa, ou seja, todos eles são antagonistas, todos eles estão querendo pegar o protagonista. Então é impressionante um filme que tem uma série de antagonistas, né? E o mais legal de tudo é a sua sequência final, quando todos esses antagonistas se encontram num bar e existe um grande confronto para ver quem vai ficar com a recompensa. É um clímax muito legal, é um clímax realmente muito... funciona muito bem. Eu gosto muito dessa cena do bar. É um filme, existe uma tragédia, o filme termina com uma grande tragédia da gente ver um homem morto sendo enforcado. É uma simbologia bem interessante. Depois ainda aparece uma frase de Halina dizendo: podemos fazer algo para melhorar isso. É um filme tão interessante, eu vejo a paixão pela produção, mas a tragédia que o envolve é muito grande. Então é um filme que volta e meia a gente vai olhar com maus olhos. Existe um crítico de cinema que eu não vou lembrar,
mas ele é do New York Times. Ele escreve dizendo que é um filme que ele não vai ser possível a gente ignorar a tragédia e ver esse filme com bons olhos. Existe uma agonia tremenda a todo momento que você vê alguém com uma arma na mão. A gente fica se perdendo olhando o design de produção e procurando a munição real. Ou a cena da igreja, a fatídica cena da igreja. A gente fica procurando e fala assim, foi agora? Será que foi agora? Meu Deus. E quando a gente vê o documentário O Último Take, né, The Last Take, a gente sabe qual foi a última cena que a Helena gravou e a gente vai sendo tirado do filme a todo momento, né? Ele não é um filme que a gente assiste e fica só dentro do filme. Então o filme sofre por conta disso. Mas em geral é um ótimo faroeste e eu recomendo para quem gosta do gênero. Dá para ver que é um filme com baixo orçamento, mas que fizeram um milagre na direção de arte. Então é isso, o comentário sobre Rust foi esse, espero que tenha gostado, deixa um like, um comentário, aquela coisa de sempre, né? Até o próximo, tchau!